Bom dia. Vamos começar a nossa gravação do nosso dia 6. Bom dia. Hoje é dia 23 de ah, nossa, sempre esqueço. É maio. Gente, maio. Bom dia. Hoje é dia 23 de maio e são 6h17 da manhã. Vamos continuar nossa leitura, iniciando agora o capítulo 4, Desprezando a Criança. As crianças deveriam receber o melhor de suas mães. Suponha que uma mãe pudesse ofender seu filho. Como seria possível que ela não o desprezasse? Desprezar. Ter uma baixa opinião de. Subestimar. Assim diz o dicionário. E, como uma questão de fato, por mais que possamos nos deleitar nelas, nós crescemos pessoas que têm uma opinião extremamente baixa das crianças. Se a mãe não subestimasse seu filho, será que ela o deixaria sob tutela de uma cuidadora ignorante durante seus primeiros anos, quando toda sua natureza é como a placa sensível do fotógrafo, recebendo impressões indeléveis a cada momento? De forma alguma. Não. A não ser que essa babá fosse boa para a criança. Muito provavelmente, ter seus filhos sempre ao seu redor também não seria solução para as pessoas educadas. A constante presença dos pais pode ser muito estimulante para a criança, e uma frequente mudança de foco, juntamente com a relação com outras pessoas, faz com que a mãe fique totalmente renovada para seus filhos. Mas eles deveriam ter o melhor de sua mãe, suas horas mais vigorosas e iluminadas, enquanto que, ao mesmo tempo, ela tem o cuidado de escolher sabiamente suas cuidadoras, treiná-las com diligência e manter um olhar atento sobre tudo o que se passa no berçário. Cuidadora. Uma cuidadora rude e grosseira causa dano permanente até na criança. Muitas crianças saem do berçário com seu senso moral embotado e alienadas de seu Pai Celestial, condição que muitas carregam para toda a vida, pois o senso moral da criança é extremamente rápido. Ela está de olhos e ouvidos atentos para o menor ato ou palavra de injustiça, engano, instabilidade. Sua cuidadora diz: se você for um bom menino, eu não vou contar. E a criança aprende que as coisas podem ser encobertas de sua mãe, que deveria ser como Deus para ela, conhecendo todo o bem e o mal que pratica. Aqui um adendo, teve uma vez que eu estava num parquinho e eu achei que era a mãe da criança que estava lá, tinha um bebezinho e um menino brincando. Mas, conforme eu fui ouvindo ela falando, eu percebi que não era a mãe, né? Aí ela pegou e falou um palavrão. Aí não lembro, nem lembro mais qual era o palavrão. Só sei que ela falou um palavrão e o menino falou assim: "Que você disse, tia?" Aí ela disse: "Não, não, não, eu disse tal coisa. É o nome do outro menininho que a tia cuida." Eu falei o nome dele. Ela mentiu pra ele, né? Mas ele percebeu. Ele já tinha uns 7 anos já. Aí ele falou assim: "Minha mãe disse que falar palavrão é errado." Não, mas eu não falei palavrão. Então, é uma péssima cuidadora nesse caso. Ela mentiu, o menino percebeu, e ela, com medo, né, de que contasse pra mãe, ela permaneceu na mentira. E tem várias dessas, né? Se você for um menino, eu não vou um bom menino, eu não vou contar. Muitas babás escondem muitas coisas das mães, e há crianças que passam o tempo todo com as babás, pessoas que não têm caráter, que só têm aparência, né? Os pais não sei por que escolhem tais pessoas, não treinam as babás para cuidar dos seus filhos, e a criança cresce assim, sem as virtudes, sem os valores dos pais. E aí passa algum tempo, não passa muito tempo não, mas logo ela percebe, a mãe percebe, que o filho não é mais dela, que o filho é da babá. Porque ele repete as mesmas coisas que a babá fala, os mesmos trejeitos, os mesmos vícios, e às vezes até abraça a babá, mas não abraça a mãe, né? No Dia das Mães gostaria de dar presente pra babá do que dar presente pra mãe, de tão ausente que ela é.
Voltar aqui. E não é como se a criança notasse os deslizes de seus superiores com aversão. Ela sabe o que é certo, é verdade? Contudo, ela ainda não confia em suas próprias intuições. Ela molda sua vida a qualquer padrão que lhe é proposto. E com a sombra fatal da natureza humana sobre ela, ela está mais disposta a imitar um mau padrão do que um bom. Dele uma cuidadora grosseira, violenta e falsa, e antes que a criança seja capaz de falar claramente, já terá aprendido essas disposições. Aqui eu discordo dela, né? Ela tem essa visão de que as crianças nascem limpinhas, né? E eu acho que as crianças, elas sabem o certo, só saberão o certo se forem instruídas. Sem a instrução, elas não sabem o que é certo. Elas podem ter uma leve percepção, mas não conseguem seguir aquilo, porque aí ela acertou. A criança, ela, que ela molda sua vida a qualquer padrão que lhe é proposto. Isso é verdade. Então, se você vê uma criança que mora num lar desestruturado, na favela, que ela ouve palavrões dentro de casa, que ela ouve palavrão na rua, que lá se tem o hábito de ter esgoto a céu aberto, e esse caos generalizado, ela leva isso para a vida adulta, ela vai achar que aquilo lá é normal. Teve uma vez que eu acompanhei um caso de uma mãe que tinha adotado uma adolescente, e foi muito interessante, a mãe era cristã, e a menina não aceitava o amor dessa mulher de jeito nenhum, a menina desrespeitosa, ela queria fugir de casa, ela não aceitava de jeito nenhum. E aí, conversando com ela, né, depois que ela já tinha passado por esse processo, ela contava que ela não acreditava que eles amavam ela de verdade, porque amor para ela era gritaria pauleira. Então, ela estava acostumada aos pais dizerem, né, os pais biológicos dizerem que a amavam, mas era só gritaria e batia nela, os pais brigavam, batia, mas ela interpretava que aquilo era amor. E aquilo que ela estava vivendo ali na nova mãe era uma mentira. Então ela não acreditava que aquela mulher amava, e ela sempre tinha na mente dela: essa mulher vai te decepcionar, não acredite nela. Porque ela também já tinha se decepcionado muito. Então, olha só, a gente carrega esse padrão para nossas casas. A gente pode ver isso também com os nossos cônjuges, né? Eles carregam o padrão das casas deles também. E nós também levamos padrões das nossas casas para o casamento. Os erros das crianças são sérios. Uma das muitas maneiras pelas quais os pais são capazes de ter uma opinião muito baixa de seus filhos é em relação aos seus erros. Uma criança pequena mostra algum traço ofensivo. Ela é gananciosa e devora as guloseimas que sua irmã compartilha, bem como as suas próprias. Ela é vingativa, pronta para morder ou lutar contra a mão que a ofende. Ela mente, aí no caso é um ponto e vírgula, né? E quem é mente agora é a mãe, né? Então seria outro tom de voz. Pronta para morder ou lutar contra a mão que a ofende. Aí voltando lá no início, né? Ela mente. Quem mente? A mãe. Olha só. Hum, quem mente? Não, ele não tocou no açucareiro ou no pote de compota. A mãe evita o dia mau. Ela sabe que algum dia deverá responsabilizar a criança por essas ofensas. Mas por enquanto ela diz: ó, não importa dessa vez, ela ainda é muito pequena e aos poucos ficará mais sensata. Para pôr as coisas de forma clara, que dias felizes essa mãe traria para si mesma e para seus filhos se mantivesse sua vigilância, ao invés de deixar as águas correrem? Se a mãe concluísse em sua própria mente que a criança nunca faz o mal sem estar ciente de seu mal feito, ela veria que não é muito cedo para corrigir ou impedir a sua falha. Lide com uma criança em sua primeira ofensa, e um olhar de tristeza será suficiente para condenar o pequeno transgressor. Mas deixe-a prosseguir até que um hábito de mal fazer se estabeleça, e a cura será lenta. Então a mãe não terá descanso até que tenha formado nela um hábito contrário de bem fazer. Rir de um temperamento ofensivo e deixá-lo passar porque a criança é pequena
é semear vento. Então, eu achei interessante, né? Quando as crianças são pequenas, os pais, eles ignoram muitas coisas, mas quando eles são pequenininhos, um simples olhar já basta para eles entenderem que tá errado. Há coisas que os pequenininhos sentem muita tentação de fazer. E no caso, assim, aqui em casa, eu me coloco como culpada perante isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eh, a Catarina tem 1 ano e 2 meses. É, tem que fazer o cálculo de novo. 1 ano e 2 meses, por volta de 2 meses, 1 ano e 3 meses. Aí, ela gosta de abrir a porta do armário e ficar mexendo nas minhas coisas. E, o que que aconteceu? Primeiro, é uma tentação muito grande. Pra ela é um brinquedo. Segundo, às vezes a gente acha engraçado. E aí, a culpa é nossa, entendeu? Porque esses dias ela abriu o armário e sentou dentro. E ficou tão fofinha, balançando as pernas, que ninguém corrigiu. Todo mundo achou fofo. E ela percebeu que aquilo ali era fofo. Ou seja, amanhã ela vai repetir com mais intensidade. Se amanhã a gente achar fofo, no terceiro dia, ela vai repetir com maior intensidade. Até o momento que virou um hábito. E aí a gente vai querer corrigir e vai dar muito mais trabalho. Agora, se desde o início a gente já fala não, com esse semblante fechado, né? Ou um semblante entristecido, como ela diz aqui, já basta para ser o começo de uma boa educação. Talvez você tenha que repetir de novo, mas a intensidade da correção vai ser muito menor. Perguntas para o uso dos estudantes. Mostre que as crianças podem ser desprezadas na escolha de uma cuidadora. 2. Mostre que as crianças podem ser desprezadas quando suas falhas não são levadas a sério. Entrando no capítulo 5, impedindo a criança. A relação de uma criança com o Deus Todo-Poderoso. A maneira mais fatal de desprezar uma criança recai sobre a terceira lei educacional dos evangelhos. É ignorar e minimizar sua relação natural com Deus Todo-Poderoso. Não impeçam as crianças de virem a mim, diz o Salvador, como se isso fosse algo que as crianças fazem naturalmente, algo que elas fazem quando não são impedidas por seus superiores. E talvez não seja um exagero acreditar neste mundo redimido em que, como o bebê se volta para sua mãe, embora não tenha poder para dizer o seu nome, como as flores se voltam para o sol, assim os corações das crianças se voltam para o seu Salvador, e Deus tem prazer e confiança, com prazer e confiança inconscientes. Aqui eu acho interessante a gente ler, é a nota do editor, né? A nota do editor diz assim: nesse ponto, a senhorita Mason, desculpa, tô gripada, diverge da doutrina calvinista mais conhecida como depravação total, que afirma que todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção. É verdade que há no homem, depois da queda, um resto de luz natural. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais, a diferença entre honrado e desonrado, e pratica um pouco de virtude e disciplina exterior. Mas o homem está tão distante de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e à verdadeira conversão por meio dessa luz natural, que ele não a usa apropriadamente, nem mesmo em assuntos cotidianos. Assim, qualquer que seja essa luz, o homem totalmente a polui, de maneiras diversas e a detém pela injustiça. Assim, ele se faz indesculpável perante Deus. Canônicos de Dort, capítulos 3 e 4, parágrafos 3 e 4. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, né? Porque eu também tenho essa visão de que as crianças não nascem com essa tendência, como elas se voltam para a mãe, elas se voltam para Deus. Pelo menos eu não tenho experiência aqui em casa. Se alguém tiver, eu gostaria de ouvir, né? Aqui em casa só conhecem a Deus porque eu ensino, porque se não fosse isso. Teologia do berçário. Agora, só uma coisa, eu queria falar interessante sobre isso aqui, né? É que, o seguinte,
Diversos povos, vamos com um conhecimento de história agora. Diversos povos na Terra, eles é, tinham essa luz natural, que é esse resquício de Deus. E eles, com esse resquício de Deus, eles criaram os seus próprios deuses. Então, após Noé, os filhos dele foram se dispersando. Alguns foram para o Oriente, outros para o Ocidente, outros foram para a Ásia, outros foram para a Europa, outros foram para a África e posteriormente aqui para a América do Sul, América, né, para a América. Você pode observar que todos eles têm um padrão comum. Qual é o padrão comum? Um único Deus, como criador de todos. Então, existe um único Deus. Começou com um, e é esse Deus que criou os outros deuses. E também tem sempre uma história de dilúvio. Sempre tem algum resquício de dilúvio. Então, vocês vão ver nos povos babilônicos, nos povos é, orientais ali da região do Japão. é, na, na, na Europa ficou o catolicismo mesmo. Na verdade, tinha um povo celta também, mas eu não conheço a religião do povo celta. Conheço ali da Mesopotâmia, na África, na América, todos eles tinham esse resquício de dois pontos. Um único Deus que criava os outros deuses e histórias com dilúvio a nível mundial. Então é interessante, né, que existe esse resto natural que se você for bater eles, todos eles batem esse ponto, mas aí divergem nos demais. Então, ou seja, nós somos impossíveis de chegar a Deus com a nossa própria mente, né? Esse resquício é muito pequenininho. Teologia do berçário. Agora, escute o que se passa em muitos berçários. Deus não ama você, seu menino terrível e levado. Ele o enviará para um lugar terrível e mau. E assim por diante. E este é todo ensinamento prático sobre os caminhos do seu amado todo-poderoso que a criança recebe. Durante todo o dia, se quer uma palavra de como Deus ama e valoriza os pequeninos, preenche as suas horas com deleite. Acrescente-se a isso as orações indiferentes e superficiais, ou discussões ociosas sobre as coisas divinas em sua presença, ou uso leviano de palavras sagradas, e poucos sinais por meio das quais a criança possa compreender que as coisas de Deus são mais importantes para os pais do que qualquer outra coisa no mundo. E a criança está impedida, implicitamente proibida de vir a mim. E isto muitas vezes por pais que no fundo de seus corações não desejam nada em comparação a Deus. Este mal tem raiz na mesma tola subestimação das crianças, na noção de que a criança não pode ter vida espiritual até que agrade aos seus superiores acender a chama em seus corações. Essa parte aqui eu acho interessante, que muitas vezes nós repetimos isso, eu repito isso, vou colocar eu no culpado ali, né? É, falar assim para a criança, Deus não gosta disso. Eu me corrijo todo dia, vou falar para as meninas, vou corrigir as meninas, Deus não gosta disso. Não, a mamãe não gosta disso. Não é legal isso, a gente falar. Eu gosto de reafirmar para elas assim, você não é assim, você não é invejosa, você não é ciumenta, você não é assim. Deus não te fez assim. Deus te fez uma menina maravilhosa, amorosa, bondosa, humilde. Mas por causa do pecado, você está assim. E Deus não gosta do pecado, né? O pecado, ele maltrata você. Teve um dia essa semana que a Helena, ela implicou que queria ir na cadeirinha dela, tadinha. Na verdade, nem era a cadeirinha dela, era a cadeirinha da Catarina. Mas ela já estava indo comigo, ela e a Maria Cecília, cada uma numa cadeirinha. E a Catarina chorou que queria ir também. Então, eu coloquei ela na cadeirinha, a Helena ficou fora da cadeirinha. E ela implicou que queria ir. E ficou chorando, se debatendo. Eu falei, filha, você não vai na cadeirinha agora, porque eu preciso da cadeirinha pra Catarina. E ela ficou muito brava, que queria ficar na janela. A Maria Cecília saiu da cadeira dela e foi sentar comigo. E a Helena não deu o braço a torcer. Não quis ir pra cadeirinha da Maria, porque ela queria ir na cadeirinha dela. E aí eu falei pra ela assim, filha, você tá vendo? Olha só, você tá com o pecado do orgulho que tá agarrando o seu coração, que você não vai abrir mão do que você tá pensando. E o pecado tá deixando você triste. Olha só como você tá triste. Se você abandonar esse pecado, pedir perdão pra Deus, abandona isso aí, vai sentar e vai olhar a janela. Você não quer olhar a janela? Vai na janela da Maria Cecília.
Abandona isso aí. Olha só o seu rosto como você não tá feliz. O pecado é assim, ele deixa a gente assim. Então eu fui instruindo ela. Ela não sentou. Ela não me ouviu, chegou em casa brava ainda. Mas é uma coisa assim mesmo, né? Tem certas coisas que a criança tem que decidir. Mas assim, eu tento falar dessa maneira com elas. Que eu acho que ficar falando que Deus não gosta disso, Deus não gosta de criança desobediente, mamãe não gosta de criança desobediente, eu acho que isso machuca o coração das crianças. Porque ela é desobediente. É uma coisa que tá ali dentro dela, do pecado dela, sabe? Ela não vai abandonar isso tão cedo. Nós somos obedientes. Então, e acho importante a gente tomar cuidado com essas palavras. Capítulo 6. Ah, opa, faltou. Pergunta para os usos dos estudantes. De maneiras, de que maneira os pais podem impedir o acesso de seus filhos a Deus? Capítulo 6. Condições de atividade cerebral saudável. Eu vou ler um pouquinho só essa parte que já está dando nosso tempo. Tendo lançado o olhar para a vasta região do terreno proibido, estamos preparados para considerar o que é, definitiva e positivamente, que a mãe deve a seu filho sob o nome de educação. Todo trabalho mental significa uso do cérebro. E, antes de tudo, os poderes mais educáveis da criança, sua inteligência, sua vontade, seus sentimentos morais, têm sua sede no cérebro. Ou seja, como o olho é o órgão da visão, assim o cérebro, ou parte dele, é o órgão do pensamento e da vontade, do amor e da adoração. As autoridades diferem sobre o quanto é possível localizar as funções do cérebro. Porém, pelo menos uma coisa parece bastante clara, que nenhuma das funções da mente são realizadas sem uma atividade real dessa massa nervosa branca e cinzenta chamada de cérebro. Ora, isso não é uma questão apenas para o fisiologista, mas para cada mãe e pai de família. Porque se pretende que esse maravilhoso cérebro, por meio do qual operamos o nosso pensamento, atue de forma saudável em harmonia com a ação saudável dos membros, então ele deve agir apenas sob tais condições de exercício, descanso e nutrição que garantam a saúde de todas as outras partes do corpo. Então ela vai começar agora a falar sobre exercício, descanso e nutrição, que vai trabalhar nessa parte do cérebro que vai ordenar, não, na verdade, que vai reger ali o pensamento, vontade, amor e adoração. Exercício. A maioria de nós conhece algumas pessoas excêntricas e vários tolos que forçam o surgimento da questão. Será que essas pessoas nasceram com menos poder cerebral que outras? Provavelmente não, mas se os demais fossem deixados para crescer sem o hábito diário de um trabalho moral e mental apropriado, se fossem deixados vagar ao longo da juventude, sem esforços seguros e regulares de pensamento ou de vontade, o resultado seria o mesmo, e o cérebro, que deveria ter sido revigorado pelo exercício diário, se torna flácido e débil, assim como um braço saudável ficaria depois de anos sendo carregado em uma tipóia. O grande cérebro ativo não se conforma com a ociosidade total. Ele apaga suas próprias linhas e trabalha de forma irregular. E o homem ou a mulher se torna excêntrico, porque o esforço mental saudável, assim como o esforço moral, deve ser levado a cabo sob a disciplina de regras. Um escritor perspicaz sugere que a indolência mental pode ter sido, em certa medida, a causa daqueles lamentáveis ataques de desarranjo e depressão que o pobre Cooper sofreu. Mesmo com a elaboração de versos graciosos, a sua mente, um pouco excêntrica, não lhe proporcionou a quantidade de trabalho mental necessário para seu bem-estar. A conclusão disso é: não permita que as crianças passem um dia sequer sem distintos esforços intelectuais, morais e volitivos. Faça que se preparem para entender, faça que se forcem a executar e suportar, e faça com que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer, e isto por diversas razões de valor elevado, mas em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente com o trabalho. Pensando aqui, ai, que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer,
E isto por diversas razões de valor elevado, mas em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente para o trabalho. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos ociosos? O dia inteiro na televisão? Ah, é férias. É férias. Vamos deixar as crianças no ócio. Não permitam isso. Mesmo que seja férias, dê algum trabalho para eles. Não permita que eles passem um dia sequer, sem os distintos esforços intelectuais, morais e volitivos. Sem distintos esforços intelectuais. Ler um livro, fazer um crochê, fazer alguma atividade física, de brincar, sobe aqui, sobe lá, vai para a direita, vai para a esquerda, algo que você use o intelecto. Leia livro para eles. Não deixe um dia sequer passar sem esse exercício, para que eles aprendam e sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer. Isso é tão sério, né? Que muitas das vezes nós adultos, não fomos treinados assim. Chegamos nas férias e a gente não quer fazer o quê? A gente quer fazer nada, a gente quer brincar. E a gente cresceu assim, não estando prontos para sacrificar a facilidade e sacrificar o prazer. Queridas, tenham um bom dia. Esse foi o nosso áudio de hoje. E tenham um bom sábado. Fiquem com Deus. Vocês gostaram dessa leitura? Vou disponibilizar essa aula aqui, essa leitura, para vocês ouvirem e verem. É desse livro aqui, chamado Educação no Lar, tá bom? Fiquem com Deus vocês também. Parar a gravação.